Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Casa Seara de Jesus. Hoje nós vamos começar a nossa explanação com essa imagem linda dessa nebulosa maravilhosa chamada Olho de Deus. Então, com essa imagem em nossas mentes, nós vamos elevar o nosso pensamento até o Pai Maior, pedir a Jesus que nos dê o discernimento para entendermos e compreendermos as mensagens dessa aula de hoje e que nós possamos absorver os ensinamentos e depois refletir sobre eles e colocá-los em prática. E que seja feita a vontade do Pai sobre todas as nossas em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a aula de hoje vai falar sobre Deus, que é um tema do Básico 1, né? Nós vamos resgatar essa aula porque muitos de nossos irmãos que estão fazendo o curso conosco esse ano não ainda tiveram esta aula, né? E mesmo aqueles que já tiveram a aula vão aproveitar para assistir novamente e aprender talvez um pouquinho mais, ou lembrar um pouquinho mais da aula que já foi colocada aqui na Seara, que já foi feita aqui na Seara, mas falar de Deus é sempre muito bom. Então vamos resgatar a aula. Na primeira parte vamos falar de Deus, né? E a inteligência suprema. E na segunda parte vamos falar um pouquinho do sacrifício mais agradável a Deus. Nós começamos os slides com a letra de uma música chamada Ninguém Explica Deus, né? Então a letra é maravilhosa, é de um grupo chamado Preto no Branco. E a letra já começa assim, ó: nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Tudo se faz através do olhar de Deus, né? Nada é igual ao nosso redor, né? Porque é Deus que está ali interagindo conosco o tempo inteiro e fazendo toda a mudança em torno de nós. Todo o universo se formou no seu falar. Então, Deus é a palavra, né, suprema. Ele dá a última e a primeira e todas as palavras na nossa existência. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar, né? Então, a teologia vem tentando explicar a criação do universo, explicar Deus e tudo mais. Mas também nós temos a teoria do Big Bang, né? Que, como diz a letra da música, disfarça bem a existência do Pai, né? Que as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que se formou tudo através do nada, né? Aconteceu uma explosão e tudo começou a existir sem ter uma causa, uma força inteligente por trás de tudo isso. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus para me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, nós somos muito pequenos e frágeis diante da grandiosidade da criação do nosso Criador. Querendo sua atenção, então nós estamos o tempo todo querendo a atenção de Deus. No silêncio encontro resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Então ele é dono de toda a ciência que nós conhecemos e as que nós não conhecemos ainda, né? E dono de toda a sabedoria e de todo o poder. Não existe uma sabedoria maior do que a de Deus e um poder maior do que o dele também. E a letra continua dizendo assim: ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que haja, houvesse, ele já era Deus. Então, antes que eu existisse, ele já existia, né? Antes que eu fosse criado, Deus já era Deus. Antes do nosso planeta existir, Deus já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre Deus, mas sem a pretensão de tentar explicar Deus, porque nós não temos essa compreensão ainda de como nós podemos explicar Deus. Nós vamos tentar colocar aqui nesta aula um pouquinho do que a gente imagina que seja Deus, porque nossa compreensão ainda é muito minúscula para a gente entender Deus na sua totalidade. Ao longo da história da humanidade, a ideia
ou compreensão de Deus assumiram várias concepções em todas as sociedades e grupos existentes, desde as primitivas crenças das tribos antigas até os dogmas das modernas religiões. Então, desde os primórdios, do início de toda a caminhada do ser humano na Terra, né, vamos falar aqui da Terra, porque é o planeta que nós estamos, já tinha a humanidade já tinha uma ideia, né, que existia uma força maior além de nós. Nós já entendíamos que tínhamos essa força, que existia uma força acima de qualquer outra que nós conhecíamos. No livro dos Espíritos, na pergunta número 1, Kardec pergunta aos Espíritos: que é Deus? Olha bem a pergunta: que é Deus? E os Espíritos responderam para ele que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele não pergunta quem é Deus, porque Kardec já compreendia que não poderia personificar Deus, né? Então, Deus, para Kardec aqui nessa pergunta, já não é o senhorzinho de cajado, barba branca, que nós tínhamos essa ideia de que era Deus, né? Um Deus humanizado. Então, Kardec já tira essa ideia de Deus, perguntando o que é Deus e não quem é Deus. Sempre indagamos, né? Nós sempre indagamos quem é Deus. Nós, seres humanos, indagamos sempre quem é Deus. E aí, buscando nele formas, ações, atributos humanos. E aí a gente começa a criar uma imagem de Deus, como aquela que nós conhecemos bem, né? Que outras religiões apresentaram para nós, e também até a nossa própria imaginação, vamos dizer assim, cria um personagem para Deus. Então é um senhorzinho bonitinho, de barba branca, de cajadinho na mão, que fica sentado no seu trono e apontando o dedo para nós, falando: esse está certo, esse está errado, esse se salva, esse não se salva. Então essa ideia de Deus já vai por água, essa ideia que nós tínhamos de Deus já vai por água abaixo aqui nessa primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos: que é Deus? A resposta é: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E não, ele não, os Espíritos não respondem: ah, Deus! Então, Deus é assim, e vai tecer uma imagem para Deus. Não, eles colocam a essência de Deus da maneira que nós poderíamos compreender. Então, por ser a visão humana limitada e pelos conhecimentos dogmáticos recebidos, concebemos um Deus de maneira antropomórfica, né? Ou seja, a gente transforma Deus num ser humano com amplos poderes, né? Uma imagem humana com amplos poderes. Poderes bons e também poderes negativos, porque na antiguidade, né, lá na antiga Grécia, com os deuses da mitologia, a mitologia romana e tudo mais, Deus era muito severo, punitivo, né? E ele se vingava das pessoas quando as pessoas não agiam de acordo com as suas leis. Também na época de Moisés, quando Moisés traz, né, os 10 mandamentos, também Deus aparece como um Deus muito rígido, muito severo, e aquele que tem o domínio total sobre todas as criaturas, mas não de maneira amorosa, de maneira bem, vamos dizer assim, punitiva, né? Na maioria das vezes, por conta da nossa rebeldia, do nosso pouco conhecimento, e outras vezes amoroso demais com algumas outras pessoas, né? Então a humanidade ficava dividida assim, os bons e os maus. Então Deus punia severamente os maus e premiava os bens, vamos dizer assim, né? Porque aí os bons iam para o céu e os maus iam para o inferno. Então, acresce-se a essa circunstância outro fator relevante, né? Que é a lei de adoração, que é um sentimento inato em todas as criaturas. Então, nós todos, independente da era em que estamos vivendo, de como começamos a nossa caminhada, nós temos uma intuição, nós temos um sentimento inato da existência de Deus. Nós sabemos, por um sentimento que já nós trazemos dentro de nós, que é a centelha divina, né? Nós temos a centelha divina em nós, porque nós somos uma parte de Deus, porque Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Então, nós temos uma partícula de Deus em nós.
E por mais que nós não tenhamos conhecimento ou não aceitamos a ideia da existência de Deus, nós temos um sentimento dentro de nós que existe sim uma força maior no universo que comanda tudo isso e que está além da nossa compreensão. E isso vale para todas as criaturas, né? Mesmo o ateu, ele sabe que existe lá uma questão de uma lei muito maior, né? Não podemos falar de um ser supremo, porque se o ateu imaginar que existe um ser supremo, ele vai estar falando de Deus e ele não aceita a ideia de Deus. Mas ele sabe que existe uma força, uma lei maior no universo que rege tudo isso. Então isso é inato em todas as criaturas. Todos compreendem que a existência acima deles, todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Então assim, nós, como acabamos de falar, todos nós sabemos que acima de nós existe um ser supremo, né? Que nós não podemos compreender ainda, porque estamos no início da nossa caminhada de evolução espiritual e de conhecimento. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Essa é a questão número 10 do Livro dos Espíritos. Então, se nós não temos condição, não que nós não vamos um dia compreender, mas agora, nossa atual condição, nós não temos como sondar a natureza íntima de Deus. Nós não podemos descrever Deus porque nós não compreendemos isso ainda. Sabemos que Ele existe, né, pela sua obra, mas nós não temos como dizer Deus é assim, exatamente desse jeito, né? Se nós fizermos isso, nós vamos estar também colocando uma imagem humana em Deus, porque é tudo que nós conhecemos. Nossa compreensão é limitada nesse sentido. Nos primórdios da humanidade estava na natureza raios, trovões e etc. Então, nos primórdios, né, nós achávamos que Deus estava nos eventos da natureza, né? Então, quando a gente via um raio, um trovão, um ciclone, um furacão, qualquer que fosse o evento natural que viesse da natureza, nós denominávamos como um Deus, né? Então, não existia infinitos deuses para nós, porque tudo era Deus, né? Porque nós não compreendíamos as ciências ainda, não tínhamos o domínio das ciências, não sabíamos que isso era um fator natural que ocorria no planeta. A doutrina espírita define Deus a partir das causas e efeitos, e o nada não poderia produzir coisa alguma. Então, assim, nós na doutrina espírita já compreendemos um pouquinho mais, e isso é uma bênção muito grande dentro da doutrina espírita, que define Deus a partir das causas e dos efeitos que nós vamos encontrando na natureza, na nossa existência, na nossa própria vida, né? Porque o nada, ele não cria coisa alguma, não tem como o nada começar, vamos supor, criar um planeta. O planeta apareceu do nada. Não, existe ali uma causa inteligente por trás daquele efeito da criação de um novo planeta, de uma nova estrela, né? De um novo espírito. Tudo isso nós vamos encaixando dentro da definição que a doutrina espírita traz para nós do que nós imaginamos que seja Deus, né? Temos a compreensão do que seja Deus, porque a nossa compreensão, como já falamos, é limitada no sentido de conhecimento além daquilo que nós podemos palpar, né? Então, nós não vemos Deus, mas nós temos uma compreensão de que seja Deus, do que seja Deus, não de quem seja Deus. Lá na Gênesis, capítulo 2, né? Então, está escrito bem assim: todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, como que a gente pode imaginar, pegar a imagem do universo, como aquela nebulosa que nós colocamos no primeiro slide, que é magnífica, nós não conseguimos sequer nomear as cores que estão está contida naquela nebulosa, né? Como ela surgiu, de que maneira ela surgiu, né? Então, foi assim, por acaso que ela surgiu? Foi do nada que ela surgiu? Não, não foi do nada, nem foi por acaso, porque o acaso não existe. Então, existe
uma causa inteligente por trás daquele efeito maravilhoso que a gente está vendo. Quando nós olhamos o céu, quando nós olhamos uma flor, quando nós olhamos o rio, o mar, quando nós olhamos uma criança, o sorriso de uma criança, né? A brincadeira de um cãozinho lá no quintal da nossa casa, né? Um gatinho, os pássaros, tudo que nós vemos na natureza, que não é obra do homem, é obra de Deus. Então Deus é toda essa essência. Deus, ele é o todo. Nós não podemos dizer Deus é tal coisa assim, dessa determinada forma, né? Então, assim, Deus, ele está em tudo, em todo momento que nós possamos imaginar. Então, em todo instante nós estamos tendo contato com Deus. É dessa forma que nós percebemos Deus na nossa vida. Então, a gente percebe assim. Aí algumas pessoas falam assim, mas como que eu posso acreditar em Deus? Eu não estou vendo Deus, porque eu só acredito naquilo que eu vejo. Isso é a ideia do materialista, né? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Porém, a gente tem que entender que Deus não precisa se mostrar fisicamente para nós. Olhem para a sua obra. Olhemos para a sua obra, né? Deus está nela o tempo todo. Deus está na sua obra. Neste momento, buscamos a Deus na origem, pela razão, né? Então, é a terceira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, a Gênesis fala que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, e aí nesse momento nós buscamos Deus na sua origem, pela razão. Então, quando nós passamos a pensar racionalmente, né, não só pela emoção, não só pelo que nos contaram, que nos ensinaram, quando nós começamos a tecer o nosso próprio pensamento a respeito deste assunto, nós entendemos que a origem, né, nós buscamos a origem de tudo isso dentro da nossa própria razão, né, dentro do nosso próprio pensar, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria dedução de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós já vimos e de tudo que nós vivenciamos todos os dias. Poderíamos dizer que Deus é infinito? É uma pergunta, né? Então, os nossos irmãozinhos, lá do Livro dos Espíritos, eles respondem assim: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Então, assim, é claro que aqui os nossos irmãos não quiseram nos ofender, dizendo que nós não somos inteligentes, né, gente? Então, ele está dizendo assim, nós ainda não temos compreensão total, né? A nossa linguagem aqui é muito pobre para definir se Deus é infinito ou não é infinito, né? Nós não podemos definir Deus dessa forma porque nós não temos a compreensão total da essência de Deus. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então, assim, nós não conhecemos o infinito, não temos noção do que seja o infinito. Nós olhamos para o espaço e falamos assim, o espaço é infinito. Mas nós não temos a noção do que é infinito. Nós não temos essa noção ainda. Nós não conseguimos compreender essa expressão do infinito também, né? Então, se nós não conseguimos compreender a definição exata do infinito, né? Como que nós vamos compreender a essência de Deus? Que nós também não sabemos como que é, né? Nós vamos tentar, a partir de agora, prestar mais atenção nos efeitos da natureza e na nossa própria vida, para termos uma pequena noção do que seja a essência de Deus. A prova da existência de Deus. Então, vamos lá. Nós podemos provar que Deus existe? Materialmente? Não, nós não podemos provar que Deus existe porque Ele não está aqui personificado e nós não podemos abraçá-lo, nós não podemos dar a mão para Ele, nós não podemos dar um beijinho na sua face e nós não podemos conversar com Ele do jeito que nós conversamos com o nosso irmão, com o nosso parente, com o nosso pai, com a nossa mãe. Nós não conseguimos fazer isso. Então, a prova de Deus, né, para provar a existência de Deus, basta, portanto, olhar para a sua obra. É o que nós falamos um pouquinho antes. A sua obra é a maior prova da sua existência.
Tem como dizer que Deus não existe, que uma força suprema, maior do que a nossa, criou o nosso universo, criou o nosso planeta? Não tem como a gente negar isso, né? O que não é obra do homem só pode ser de uma força superior ao próprio homem. Então é isso. O que não é obra nossa, o que nós não somos capazes de fazer, tem uma força suprema por trás disso tudo, que está criando o tempo todo. E assim, Deus não criou o universo e parou e foi descansar. Não, Ele cria o tempo inteiro, o tempo todo. Ele não para de criar. Jesus falou que o Pai trabalha o tempo todo e Ele também trabalha. Então, nós não temos noção do que é o significado deste trabalho, ao qual Jesus se refere, né? Que é a criação. Deus cria incessantemente. Observando-se o sincronismo perfeito do universo, a perfeição dos corpos, a harmonia e a excelência do funcionamento dos órgãos humanos, dentre outras coisas engenhosas da natureza, perguntamos: seria tudo obra do acaso? Um grande lance de sorte? Ou teríamos uma causa inteligente orquestrando tudo isso? Então aqui é uma interrogação para que nós possamos pensar sobre isso, se nós ainda temos dúvida da existência de Deus, se nós ainda temos vergonha de afirmar que acreditamos em Deus. Nós temos que pensar nessa pergunta aqui, né? Tudo seria obra do acaso? Ou tem alguma força maior orquestrando toda essa grande orquestra que é a criação de Deus, né? Então, seria obra do acaso? Para nós, espíritas, que já estamos estudando a doutrina há algum tempo, nós poderíamos acreditar na obra do acaso? Nós poderíamos acreditar que foi um lance de sorte? Aconteceu assim, tivemos sorte, apareceu um planeta aqui e nós pudemos vir para cá, né? Então, essas perguntas, elas são importantes para que a gente tenhamos noção da grandiosidade de Deus e do seu amor por nós também. Então, observar a natureza, né, como nós estamos falando o tempo todo, né, a perfeição do universo, por que os corpos celestes flutuam sem colidir um com o outro o tempo inteiro, o funcionamento dos nossos próprios órgãos, né, do nosso corpo humano, que é maravilhoso, é uma máquina maravilhosa, que o homem jamais poderia criar uma igual. Então, é a obra de uma força maior, de tudo que está acima da nossa compreensão. E aí aqui nós colocamos também os atributos da divindade, né, para relembrar um pouquinho do que do que são os atributos de Deus dentro da nossa compreensão. Deus é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Ele é eterno. Lembra a letra da música? Antes que eu haja, houvesse. Então, antes que eu existisse, Deus já era Deus. É imutável. Não está sujeito a mudanças. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Porque se Deus pudesse mudar o tempo todo, se ele fosse mutável como nós, instável como nós, toda hora mudando de ideia, perdendo o foco, trocando de gostos toda hora. Hoje eu quero um carro azul, mas amanhã eu já não quero mais o carro azul, eu quero um carro verde. Então a gente é assim, a gente é instável, mas Deus não. Deus, ele é imutável, ele é constante. E é isso que faz com que suas leis, né, sejam estáveis, não prejudiquem a nenhum ser, nenhum corpo celeste e nenhum ser vivo da sua criação. É material, é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Então, nós não, mais um motivo para a gente não compreender a essência de Deus, porque ele é imaterial, né? Nós não compreendemos, ele é diferente de tudo aquilo que a gente imagina que seja matéria. Então, nós jamais, nessa atual condição que nós estamos, vamos ter noção da essência dele. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista nem de poder na organização do universo. Então, assim, ele é único, não tem outros deuses para dividir o poder com ele. É todo poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria efeito de todas as coisas. Então, não teria feito todas as coisas, desculpem. Então, assim, ele é todo poderoso.
todo o poder existente no universo é de Deus. É de Deus. Não é de outra criatura. Porque se fosse, Deus não seria Deus. Seria outra coisa. Seria uma criatura também. E aí então existiria um outro ser que seria Deus. É soberanamente justo e bom. Sua sabedoria revela-se pela natureza de suas leis de amor, que regem a justiça por todo o universo. Então, a lei de amor, né? A justiça de Deus está contida na lei de amor e não na lei austera, severa, aquela lei punitiva. Não, é na lei de amor. Ele nos dá todas as oportunidades que precisamos para aprender. E quando nós erramos, Ele nos dá o poder de recomeçar de novo através da lei da reencarnação, que é uma das suas leis universais. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E aí, né? Deus é um ser distinto, ou ele é o resultado de tudo que existe, de todas as inteligências que existem no universo, reunidas numa única essência, né? Se assim fosse, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Então, não é, né? Deus é um ser único. Ele é um ser único. Ele não está, apesar dele estar em toda a sua criação, ele não é uma das criações, porque ele é Deus. Ele não está qualificado dentro de toda a criação, porque quem cria é Deus. Então não podemos falar que Deus está misturado aqui com a sua criatura. Ele está em toda a sua criação, mas não é uma criação também, porque ele não foi criado. Deus existe, disso não podeis duvidar. Então, questão 14 do Livro dos Espíritos. Deus existe, é um fato. Eu acreditando ou não acreditando, Deus existe. Isso que importa. Deus existe. Agora não importa também que nome eu vou dar a ele, né? Se é Deus, se é inteligência suprema, se é causa primária de todas as coisas, se é qualquer outra nominação que nós podemos dar a Deus, né? Vai se resumir numa única coisa. Deus é Deus e a gente não pode duvidar da sua existência. Basta nós olharmos mais uma vez para toda a sua criação. Vamos observar a criação, vamos observar a natureza e nós vamos eliminar essa desconfiança de que Deus, se Deus existe ou se Deus não existe. Então, assim, confundir o Criador com as criaturas é uma interpretação materialista, onde Deus e matéria se identificam. Livro dos Espíritos, questão 16. É o que nós acabamos de falar. Nós não podemos confundir o Criador com as criaturas. Nós somos criaturas, somos parte da criação e Deus está acima de tudo que já foi criado e que ainda vai ser criado por Ele mesmo. Deus não é o universo, mas nele permanece em suas leis imutáveis que lhe conferem ordem e harmonia. Então, Deus não é o universo, mas Ele permanece no todo, né? Ele permanece no universo, em tudo que nós conhecemos e que nós não conhecemos, lá está Deus. Ele está em tudo, né? Porque Ele é onisciente, onipresente. Então, nós sabemos que Deus está em toda a sua obra, mas Ele não é a sua criação. Na parte B, sacrifício mais agradável a Deus. Então, se pois, quando representardes nossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa oferenda ao pé do altar. E ide antes reconciliar-se com o vosso irmão e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Está em Mateus capítulo 5, 23 e 24. Então, aqui nós falamos um pouquinho na primeira parte da essência, né, de Deus, do que é Deus, com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. E agora nós entramos na parte B falando um pouquinho do sacrifício mais agradável a Deus. Então, se Deus ele é onipresente, onisciente, bondoso, caridoso, amor,
qual é o melhor sacrifício, né? Qual é o sacrifício que mais agrada a Deus? Deus quer o nosso sacrifício, Deus quer que nós passemos a sofrer para nos reconciliar com Ele. Ele nos castiga, Ele quer que nós passamos a nos punir por conta de um equívoco. Ou o que será que agrada a Deus nesse sentido? Então, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração purificado. Livro dos Espíritos, capítulo 10, itens 7 e 8. Então, quando ele fala que o sacrifício mais agradável a Deus, ao Senhor, é o do próprio ressentimento, é para que nós deixemos toda a mágoa, toda a dor, todo o rancor, todo o ressentimento, todo o ódio para trás. Façamos esforços para tirar essas más tendências de dentro de nós, para nos melhorarmos, para podermos ir até a presença do Pai, para pedir perdão a Ele, como fala na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, para que nós perdoemos a quem nos tem ofendido. Jesus ensinou na sua oração dominical. Então, se eu quero perdão para mim, eu preciso primeiro perdoar. Eu preciso amar o meu irmão. Como que eu vou deixar uma oferenda no altar do Senhor se eu estou com o meu coração sujo, né? Negro, de rancor, de ódio, poluído, vamos dizer assim, de sentimentos negativos pelo meu irmão? Então, é melhor que eu me limpe primeiro, que eu vá me reconciliar com meu irmão, que eu deixe todo esse rancor para trás, para depois me apresentar na frente do Senhor, pedindo para que Ele me perdoe, porque não seria justo Ele me perdoar e eu não perdoar meu irmão, não é verdade? Então a gente precisa trabalhar essa questão da reforma íntima, da melhora interior de cada um de nós estarmos sempre nos melhorando, sempre passando, subindo um degrauzinho de cada vez, mas sempre fazendo o movimento para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, Jesus falou também que quem tem puro coração verá a Deus. É nesse sentido que ele queria dizer isso para nós. Quem se libertou do ódio, do rancor, da mágoa, né, é quem tem o coração puro. E são essas pessoas, esses irmãos que vão ver a Deus na sua essência, vão sentir Deus no seu coração, porque vai retirar o sentimento negativo e deixar brotar o sentimento do amor. E Deus é amor, né? Deus é amor na sua essência. Então aqui, meus irmãos, nós vamos deixar duas perguntinhas para que nós possamos refletir um pouquinho sobre isso. Já que Deus está em toda parte, por que não podemos vê-lo? Né? Por que não o vemos? Essa é a primeira pergunta. Será que o veremos quando deixarmos a terra? Essa é a segunda pergunta. Duas perguntinhas para a gente refletir durante a nossa semana, tá bom? Então nós vamos olhar para essa aula, refletir um pouquinho, ler um pouquinho essas questões do Livro dos Espíritos que nós vamos deixar aqui na bibliografia, para a gente ter uma noção compreender um pouquinho mais sobre a essência de Deus. E aí a gente responde intimamente para cada um de nós essas questões aqui. Pode até responder lá na nossa sala de aula do Google, né? Depois tenho certeza que os nossos irmãos vão deixar essas perguntas lá para que a gente possa responder. Cada um do seu jeito, não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas do jeito que compreendeu a explanação dessa aula de hoje, né? Então, assim, sem nenhuma pretensão de explicar o que é Deus, porque a primeira música que nós colocamos a letra lá se chama Ninguém Explica Deus, mas nós temos essa compreensão de Deus através de todos os eventos da natureza e da nossa própria existência. Então nós usamos como referência o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o livro do Leon Denis, né, José Herculano Pires, Camille Flammarion, né? E, como eu já havia dito, a letra da música que nós colocamos no primeiro slide é do grupo Preto no Branco, né, que é a música Ninguém Explica Deus. O compositor é o Clóvis Pinho, que é o vocalista do grupo. E aqui vamos encerrar a nossa aula com essa imagem do universo,
só para a gente ter uma noção da grandiosidade de Deus, para que nós não tenhamos mais dúvida sobre a sua existência. E após esse slide, nós vamos ouvir mais uma música que fala um pouquinho da compreensão que o homem está começando a ter de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a nossa reflexão da semana. Nós vamos terminar aqui a nossa aula com muito amor, com muito carinho, pedindo para que vocês leiam um pouco mais o livro dos Espíritos lá, desde a questão número 1, né, que vai falando um pouquinho de Deus, vai dando uma noção para nós do que é Deus. E aí a gente vai tecendo a nossa própria compreensão sobre Deus, deixando tudo aquilo que já foi ensinado para nós de lado, da severidade, daquele Deus antropomórfico, né, cheio de defeitos humanos, e compreender Deus desta forma que nós estamos vendo aqui nesta foto linda do universo. Então, que Deus esteja conosco em nossos corações, em nossos lares, e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos durante toda a semana, e que nós tenhamos muita alegria em nossos corações quando observarmos a natureza e assim começarmos a compreender aonde está Deus em nossa existência. Muito obrigada e até a próxima. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.